Irmãos, abre a sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 22. E essa é a palavra que eu trago para você. Domingo. Lucas, capítulo 7, versículo 22. Isso, glória a Deus. Olha que lindo, gente. Que maravilha. A pessoa que está ouvindo a pregação não sabe, né? Vai entrar no site, vai ouvir, que lindo. Se você vier à igreja, eu te mostro. Lucas capítulo 7, versículo 22. O seu remédio está nas mãos do Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado. O seu remédio está nas mãos do Senhor. É isso aí, glória a Deus. Vamos fazer a leitura então, ali pelo quadro. Então lhes respondeu Jesus: Ide e contai a João o que tens visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Que palavra maravilhosa. Você pode aplaudir o Senhor? É palavra tremenda, né? João estava na expectativa messiânica, na expectativa da vinda do Messias, e ele já reconhecia isso. Mas aqui nesse momento ele teve dúvida no seu coração e mandou seus discípulos falar assim: olha, procura o Senhor, pergunta a Jesus se é Ele mesmo ou se nós devemos esperar outro. Esse procura Jesus representa exatamente aquilo que nós temos que fazer na nossa vida. Se você está querendo uma resposta, o que você tem que fazer? Você tem que buscar a resposta. Se você está querendo alguma coisa de Deus, busca a presença de Deus, busca a proximidade com Deus. Então João fala isso: olha, vocês vão lá, vão perguntar para Jesus, e a resposta de Jesus, ela é uma resposta que vai enfatizar, vai destacar exatamente aquilo que os judeus já falavam. Eles falavam que só o Messias, quando viesse, traria cura para aqueles que eram cegos, trariam cura para aqueles que eram aleijados. Só o Messias podia fazer isso. Então Jesus não responde apenas com palavra. A resposta de Jesus é o testemunho daqueles que estavam com Jesus. A resposta que nós também temos que dar ao mundo não é aquilo que nós falamos, é aquilo que nós vivemos. É o evangelho da minha vida, é o evangelho do meu coração, do meu dia a dia. É que as pessoas às vezes se acostumam a apenas ser denominacional, apenas a dizer: eu sou evangélico, eu sou presbiteriano, eu sou batista, eu sou... Até não tem jeito de falar isso, né? Eu sou daquela igreja pequenininha lá eu sou do pequeno rebanho. Mas, quer dizer, o que as pessoas querem não é apenas ouvir o que você é pelas suas palavras, mas aquilo que você tem vivenciado, experimentado. Irmãos, eu uma vez encontrei um antigo amigo aqui de Niterói, e ele estava conversando comigo, e depois que ele soube que eu era evangélico, e ele disse assim: mas só mesmo um milagre para fazer isso tudo. Eu falei: mas foi o milagre. É a partir desse momento que as pessoas vão começar a identificar Jesus. Quando elas começarem a identificar você como alguém que recebeu uma transformação de vida de Jesus, amém? Para que isso você possa descobrir, que as pessoas possam descobrir, elas têm que se aproximar de Jesus, têm que chegar perto de Jesus, e Jesus está perto. Jesus, ele não nos repudia por causa do nosso pecado. Jesus não faz cara feia, como às vezes nós fazemos para as pessoas que erram. Às vezes a pessoa erra, você fica impaciente, você, né, briga com a pessoa, a mãe às vezes dá um tapa, né? Mas Jesus não. Jesus olha para a gente e sorri. Jesus se emociona quando você fala coisas bonitas para ele, sabia? Quando Maria estava magoada, é uma das cenas mais belas
do Evangelho. Maria estava magoada, tinha perdido o irmão, tinha havido uma perda enorme. Ela se aproximou de Jesus e falou com Jesus com firmeza: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Meu irmão morreu porque você não deu assistência para a gente. Traduzindo, é mais ou menos por aí, a mágoa dela no coração. A palavra diz que Jesus olhou para ela e chorou, porque ele estava entendendo a enormidade daquela perda, porque amava. A palavra diz que ele amava aquela casa, aquela família. E aquilo que deu errado naquela família, porque a família se aproximou de Jesus, Deus transformou para que desse certo. E eu digo para você, ainda que o impossível seja necessário para que a sua vida seja consertada, o impossível é a especialidade de Deus, não é? O possível é a especialidade nossa, cristãos. O impossível é de Deus. Deus vai fazer. É preciso que você se aproxime. Maria ficou em casa, Marta foi lá, conversou com Jesus, e depois ela entrou em casa e falou assim: o mestre te chama. E ela foi até o mestre. Tem que se aproximar de Jesus para descobrir quem é Jesus. Tem que chegar perto de Jesus. Agora, o descobrir quem é Jesus, o que as pessoas querem é descobrir quem é Jesus pelas teorias. Cada um tem uma teoria, cada um tem uma doutrina, cada um tem uma descoberta. E a descoberta maior que nós temos é que Deus vive, está perto de nós e anseia que você se aproxime dele, que se ajoelhe diante dele, que clame a ele, fala: Deus, em nome de Jesus, eu peço isso, em nome de Jesus eu clamo para que o Senhor me dê tranquilidade, discernimento, capacidade de superação, porque o mundo, as coisas do mundo são terríveis. O mesmo Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas não temam, porque eu venci o mundo. E o que é essa vitória de Jesus? A vitória que vence o mundo é a vitória da vida. Não é a vitória do emprego, não é a vitória do mais dinheiro, não, isso é bobagem. É a vitória da vida. Jesus fala assim: olha, vocês vão ter aflições, e vamos. O fato de você estar na igreja não te garante isenção diante das dores, das dificuldades do mundo. Nós estamos estudando a história da igreja. Se você pegar a história da igreja, você vai ver que é uma história de sangue derramado, de lágrimas derramadas, de angústias, de solidão, muitas coisas que vão acontecendo. Tem missionário espalhado pelo mundo inteiro, missionários que vivem em solidão. Irmãos, eu tinha um amigo em Itaperuna que ele foi viver numa tribo de índios lá em Manaus, esqueci o nome agora da tribo, e ele me disse que ele e a esposa deixaram um filhinho de 3 anos numa casa de missões em Manaus, pegaram o barco e viajaram 7 horas naquele barco para ir para uma aldeia de índios. Chegaram lá sozinhos, não tinha nenhum apoio, não tinha nenhuma base, não tinha nada. Ele falou que ele viu o dia entardecendo, os índios ficam, tem uma cantoria que é comum entre os índios, ele ficava ouvindo aquele e ele olhava para a esposa e falava assim: o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós não conhecemos a língua deles, não sabemos muito, não tem Bíblia, só temos a nossa Bíblia. Ele teve que olhar para o céu, e quando eles foram, porque eles fizeram uma reunião na igreja metodista para pedir apoio, e eu falei com eles: eu vou fazer um depósito na sua conta que sempre vai ter 0,3 centavos. Sempre que você olhar que depositaram 3 centavos, era assim, 1.003 centavos. Você fala assim: o pastor se lembrou de mim. E quando você estiver lá, que olhar para o céu e olhar as estrelas, a mesma estrela que estiver brilhando sobre mim, você pode ter certeza, alguém está orando por você. E ele falou que o sentimento que bateu no coração dele foi de solidão, que ele olhou para o céu e falou assim: Jesus, será que tem alguém se lembrando que nós estamos aqui? A estranheza de nós, porque hoje você sai aqui, meu amado, você chega ali, você tem uma igreja batista, tem uma assembleia, tem uma universal, você vai esbarrando nessas igrejas. Cada igreja dessas é um ponto, é uma possibilidade.
Você pode adorar a Deus de acordo com a Igreja Batista, você pode adorar a Deus de acordo com a Assembleia, com, sei lá, Metodista, e vai por aí afora. Você pode adorar a Deus de acordo com o que você sente no seu coração. Mas quando você está lá no sertão, quando você está em regiões longínquas, quando você está em regiões onde o Evangelho não foi implantado, aí é você, é a sua vez. É ali que você tem que semear. É na aldeia de índios, e eles começaram a perceber que eles que tinham que fazer. Eles eram os primeiros. Então, quer dizer, quando a gente olha, no mundo vocês terão aflições, vamos ter. O missionário vai ter aflição, o pastor vai ter aflição, o irmão da igreja, da comunidade vai ter aflição, vai passar por lutas. Mas o que garante a diferença é que nenhuma luta terá poder de deter o nosso coração em direção ao alvo, amém? Nenhum, porque nós estamos convencidos do Evangelho de Jesus, amém? E não só convencidos, nós estamos experimentando esse Evangelho em nossa vida. Por isso que Jesus vira, a resposta de Jesus é uma resposta de constatação e não de convencimento. A resposta de convencimento é se eu chego para você e começo a conversar. Olha, não adianta você buscar por essa vereda, porque aí você vai ter um erro assim, assim, assim. Olha, a Bíblia diz assado, a Bíblia é assim, assim. Esse é o convencimento. Mas a de constatação é quando você vê, você fala, meu Deus, aquela pessoa mudou completamente de vida, meu Deus, aquela pessoa, ela tem uma forma de reagir diferente, a vida da pessoa, eu vejo, ela tem tantas lutas, passa por dificuldades, mas ela está sempre superando essas dificuldades. É aí que o nome de Jesus é glorificado e Jesus reconhecido na sua vida. Amém? É exatamente por isso que Jesus chega e fala assim, olha, vocês olhem aqui o que vocês estão vendo aqui. O que vocês estão vendo, vocês agora saiam e vão dizer a João. Porque o que Jesus disse não é apenas que ele fazia milagres. O que Jesus disse foi o seguinte, olha, João conhece a Torá, João conhece os princípios judaicos. Vai lá e diz para eles que esses princípios judaicos estão se realizando à vista de todos vocês. Amém? Era essa a constatação. Os discípulos voltaram, João, nós vimos lá coisas que só o Messias pode fazer. E os milagres de Jesus são milagres pedagógicos, não são milagres de curandeiro. Milagre de curandeiro é aquele que vai fazer proselitismo nas praças apenas para mostrar que tem alguma arte. A cura de Jesus, ela é um convencimento, uma constatação da presença de Deus junto de nós. Amém? Por isso que você vai notar que alguns são curados e outros não. Nem todos serão curados, nem todos os problemas serão resolvidos, nem todas as respostas serão dadas. Eu não vou abrir mão dessa constatação, porque é um princípio de fé, porque senão eu abriria a mão daquilo que é a essência do que nós somos. Nós somos Igreja Betesda, pequeno rebanho de Jesus, e constatamos que apesar de todas as lutas no mundo, é o Evangelho o único caminho que pode levar o homem até o Senhor. Não almejamos tesouros na terra, não almejamos que o nosso coração se regale em coisas do mundo, antes os nossos olhos estão colocados no Senhor, e apesar da nossa miserável condição de vida, nós cremos na misericórdia do Senhor, amém? São essas verdades que me apaixonam por Jesus, porque Jesus não fazia proselitismo, Jesus não ficava com conversa fiada, e Jesus não faz a mesma coisa hoje. Se você quer, aproxime-se de Jesus e confronte-se com a verdade de Jesus. Todo aquele que chega perto do Senhor, ele recebe a revelação do Senhor. E a revelação de Deus revela quem somos nós. Esse é o principal. É o caminhar de acordo com essa certeza. Não se aproxime do Senhor aquele que tem algo a esconder, porque isso vai ser revelado. Não se aproxime do Senhor aquele que está com outras intenções, porque isso será revelado.
o Senhor, a glória do Senhor habita no meio do seu povo de tal maneira que a luz habita no meio de nós, amém? É isso que Jesus está colocando ali, ó. Responde, ide e contai a João o que tens visto. Todas as vezes que eu oro, eu penso assim, Jesus está falando exatamente isso para mim. Vá e diga o que você tem visto. Vá e diga o que você tem experimentado. Diga tudo aquilo que Deus tem dado a você. Pastor, não existe algo de extraordinário na minha vida que eu possa contar. Como não? Se você me disser isso hoje, eu vou dizer para você que a maior cura que Deus pode dar à sua vida é curar você da cegueira. Para que você possa ver que Deus tem realizado na sua vida muitas coisas. Muitas vezes na minha vida, eu me peguei percebendo o quanto Deus me transformou, o quanto a minha situação mudou depois que eu me aproximei de Deus, o quanto as coisas mudaram depois que eu me aproximei de Deus, porque no andar, você não percebe a diferença. No seu dia a dia você não percebe. Talvez alguém de fora, encontrando com você, vai falar assim, caramba, como você está diferente. Você sabe, a única coisa que me preocupa é que eu não percebendo isso, eu acho que eu estou, na verdade, vivendo a mesma coisa e abandone. Por que muita gente, desde pequenininho, segue uma denominação e quando chega na juventude deixa? Porque nunca percebeu aquilo que Deus quer realmente da vida deles. Foram criados como se Deus fosse transferível, e não é. Deus não é transferível. A experiência que Deus tem que dar a você, Ele só vai dar a você. João era um profeta, e não houve outro igual a João. Ele encerra uma geração. No entanto, ele precisou descobrir, Jesus precisou mandar falar para ele, vá lá e diga para João o que você tem visto, para que ele possa receber essa revelação de quem é Jesus. Às vezes você vem à igreja, você está na igreja, se acostuma com a igreja, mas lhe falta exatamente essa humildade de parar e falar assim, caramba, essas coisas Deus está falando para mim. Essas coisas eu preciso perceber na minha vida, olhar para trás e falar assim, Deus apagou o meu pecado. Deus apagou a minha história passada. Coisas que quando eu lembrava, eu chegava a ficar arrepiado, falava, meu Deus, como é que eu pude fazer aquilo? E Deus faz aquilo virar passado. Só quando uma pessoa do mundo vem, ela fala assim, como pode isso? Como pode? Eu contei para vocês, eu encontrei com um médico aqui de Niterói, há muito tempo atrás, numa praia no Espírito Santo. Ele riu, ele falando, não consigo parar de fumar. Eu falei, eu parei de fumar. Conta para mim como é que foi isso. Eu falei, foi um milagre de Deus. Ele falou, você está de brincadeira, só falta você falar agora que não bebe. Eu falei, não bebo. Ele bebeu, eu falei, não é possível, porque nós bebíamos muito aqui em Niterói. Aí ele falou assim, só falta você falar que você é crente. Eu falei, eu sou pastor. Aí o cara falou, meu Deus, porque essas coisas, irmãos, elas vão ficando para trás. Eu olho as fotos, meu Deus. O aniversário de 1 ano do meu filho Lucas, ao amanhecer parecia um campo de guerra, o quintal lá de casa. Sabe por quê? Tinha muita gente caída lá, bêbada. Passamos a noite toda bebendo, de estragar a vida de muita gente. Hoje o que me embebeda o Espírito é a palavra de Deus, amém? O que me alegra o Espírito é a palavra de Deus. Eu não mudei? Mudei. Quem me mudou? O Senhor me mudou. O Senhor me transformou. Quando eu parei de fumar, nem a Jane acreditava que eu ia parar de fumar. Ela achava que eu era tão fraco, eu fumava muito. Eu realmente era muito fraco. Mas fui crer num Deus que é muito poderoso. Amém? E isso faz toda a diferença, irmãos. Por isso que as pessoas, às vezes, viajo com as pessoas, vou aos lugares, as pessoas falam assim, vai beber o quê? Água. Água. É? Aí a pessoa fala assim, não vai uma... Não, água. Você perguntou que eu ia beber, vai beber água. Né?
ou uma Coca Zero, mas até Coca Zero está me fazendo um certo mal, né? Então, irmãos, eu preciso exatamente perceber que nessa noite, o que Jesus está falando ao meu coração? Se aproxime de mim e eu vou te mostrar quem eu sou. Está com um problema no coração, está com uma dificuldade? Se aproxima de mim e eu vou mostrar quem eu sou. Porque você precisa descobrir quem é o Senhor através da proximidade. Ninguém descobre quem é Jesus pela distância. Se você está distante de Deus, você nunca vai descobrir. É preciso que você abandone o velho homem, é preciso que você abandone as velhas coisas, para que você perceba o caminhar de Deus. É o primeiro passo. Eu dou o primeiro passo e o Senhor vai me vestindo de vestes de louvor, vestes de alegria, coisas que eu não percebia e hoje eu percebo. Por muito tempo eu falei, como ficar sem isso? Hoje eu falo, como ficar com isso? Essas coisas eram horríveis. E hoje eu percebo que a palavra de Deus, a regra do Senhor, a lei de Deus, ela me convém. Ela me convém. Hoje nós estávamos lá no tribunal morrendo de rir, porque eu falei que com essa minha viagem lá na Paraíba, uma das coisas é que as pessoas me viram como pastor. Então, eu como fiquei mediador de todos os tribunais, é engraçado porque os desembargadores, os juízes, eles viram e falaram assim, pastor, ele fala, pastor, eu não sou o coordenador, eu sou o pastor. Fala assim, como que o Senhor me colocou nessa situação, para que eu possa ser luz e dizer para as pessoas, está em dificuldade, se aproxime de Jesus, está sentindo dor, se aproxima de Jesus, está precisando de algo, se aproxime de Jesus, porque Jesus pode dar luz para o cego, fazer o coxo andar, fazer que o surdo ouça e ressuscitar aqueles mortos. Tudo isso pode acontecer na sua vida, se você quiser. Se você der um passo adiante, a gente precisa dar um passo. No início da minha caminhada com Jesus, eu ainda titubeava em algumas coisas. É você ir ao domingo à igreja, mas na segunda-feira buscar ainda os velhos amigos, até que os velhos amigos começaram a significar uma dificuldade de você se relacionar com Jesus, uma dificuldade porque as pessoas, as casas vão te demandando cada vez mais, porque a luz, quando está em você, ela não brilha só para você, ela brilha para outros. Onde quer que você vá, essa luz, ela te acompanha. Então hoje, eu quero falar para você, o remédio que você busca está nas mãos do Senhor. É Jesus que tem a resposta, não é o homem, não é o pastor, não é o evangelista. Às vezes nós confiamos na oração do pastor. É uma oração abençoada, bobagem. Até as pedras podem orar com eficácia se não tiver ninguém para orar. Até as pedras podem significar alguma coisa se as suas palavras não significarem nada. Creia que Jesus está perto de você. E você não precisa de mim. Você pode até, através de mim, a sua fé ser fortalecida? Pode, amém? Se for necessário. Mas que não seja. Que você perceba que você é o tabernáculo de Deus hoje. Deus habita em você, Deus está perto. Então você não precisa mais esperar aqueles grandes representantes. E é essa grande revolução cristã que nós temos que realizar hoje no Brasil. Nós hoje no Brasil, irmãos, nós temos profissionais da fé, pessoas que estão vivendo regaladamente em nome do Evangelho. E eu quero dizer para você que você não precisa sequer do pastor, você só precisa do bom pastor. Você pode ter o pastor e não ter salvação, mas você nunca vai estar próximo do bom pastor e não ter salvação. Por isso, é isso que faz diferença entre aquele que é considerado um xamã na sua vida e aquele que é considerado o Messias, o Senhor, na sua vida. Então, a palavra que você está recebendo hoje diz assim: se aproxime de Jesus. Não julgue a igreja por quem ocupa o púlpito, mas julgue a igreja por quem fala acima do púlpito.
por quem fala apesar do púlpito, porque verdadeiramente Deus é maior que a igreja, Deus é maior que os pastores, Deus é maior do que os programas. Às vezes, talvez você vá olhar uma igreja e falar assim: como uma igreja dessa pode ser grande se a mentalidade desses pastores é uma mentalidade interesseira? Deus não vem para os pastores, Deus vem para as pessoas humildes. E cada um de nós, pastores, vai ter que dar conta daquilo que pregou distante da sua palavra. Amém? Vou orar com você para que o Senhor possa entregar na sua mão o remédio, a resposta, a cura, a luz que habita no Senhor, que ela possa habitar perto de mim, para que eu veja quantas maravilhas Deus tem feito na minha vida, na sua vida, amém? E a maior maravilha, irmãos, é que Deus nos colocou em família. Deus nos colocou em família. Você está no lugar que Deus escolheu para você. Fala assim: